Tenho 76 anos. E se alguém me dissesse, décadas atrás, que a minha velhice seria marcada por segredos, escândalos e até uma investigação de detetive particular, eu teria soltado uma gargalhada daquelas de encher a sala. Sempre imaginei que meus dias seriam tranquilos entre bordados, novelas da tarde e cafés demorados com amigas. Mas não. O destino resolveu me colocar no centro de uma confusão digna de roteiro de cinema. Quando me olho no espelho, vejo rugas, vejo cabelos brancos que insistem em aparecer, mas também enxergo uma mulher cheia de histórias, de coragem e, principalmente, de contradições. Porque sim, aos 76 anos, eu cometi erros que nem gente nova teria a ousadia de assumir. E talvez seja isso que me deixa mais intrigada. A vida nunca perde a capacidade de nos surpreender. A cidade onde tudo aconteceu parecia pacata. Ruas arborizadas, vizinhos fofoqueiros e uma calma enganosa que escondia muitos segredos por trás das cortinas fechadas. Quem olhava de fora jurava que era um lugar de paz, mas eu sempre soube que, por trás da aparência tranquila, fervilhavam paixões escondidas, intrigas e invejas. Minha vida girava em torno da empresa da minha chefe, uma senhora da minha idade, porém com um temperamento explosivo e uma língua afiada. Ela era respeitada por todos, admirada por alguns, mas também temida, porque não levava desaforo para casa. Trabalhei para ela por anos, e entre nós havia uma mistura de convivência e tolerância. Eu sempre fui discreta, dedicada, aquela secretária que nunca faltava, que organizava tudo e que se mantinha na sombra. Pelo menos era essa a imagem que eu deixava transparecer. O que ninguém sabia é que por trás do meu jeito quieto pulsava um coração que ainda buscava emoção, aventura e até um pouco de perigo. Quem trouxe essa dose inesperada de adrenalina foi justamente o marido da minha chefe. Um homem elegante, sempre alinhado, com aquele sorriso maroto que parecia esconder intenções. Ele não era nenhum galã de novela, mas tinha um charme maduro, desses que sabem exatamente como se aproximar sem parecer óbvio demais. No começo, nossos encontros eram apenas casuais, olhares cruzados, conversas rápidas. Ele aparecia para buscar a esposa, e eu estava ali, como sempre, organizando papéis. Mas aos poucos, percebi que os olhos dele demoravam mais em mim do que deveriam. E para ser sincera, eu não desviava o olhar. A primeira vez que ele fez um comentário sobre minha aparência, eu ri nervosa. Disse que não passava de brincadeira, mas no fundo senti um frio na barriga. Era estranho porque fazia muito tempo que eu não era alvo de elogios. E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não estava preparada para admitir. Eu poderia ter colocado um ponto final naquela aproximação logo no início, mas não fiz. Talvez pela vaidade de ainda ser notada, talvez pela solidão de tantos anos de rotina, talvez pelo simples prazer de sentir que a vida ainda tinha surpresas guardadas para mim. A verdade é que eu cedi, mesmo sabendo o tamanho do risco. Quando me dei conta, já estava vivendo algo proibido. Um caso secreto, carregado de encontros às escondidas, olhares cúmplices e uma adrenalina que me fazia sentir 20 anos mais jovem. A cada mensagem, a cada visita, meu coração disparava, e aquela sensação de perigo se misturava com um prazer incontrolável. Nunca pensei que, aos 76 anos, eu teria que esconder mensagens no celular, inventar desculpas para sair de casa e até disfarçar sorrisos no trabalho. Eu, que sempre fui a pessoa mais certinha da sala, de repente me via agindo como uma adolescente descobrindo o primeiro amor. O mais curioso é que quanto mais arriscada a situação, mais emocionante ela se tornava. Havia momentos em que eu me perguntava: será que enlouqueci? Será que perdi completamente a noção da minha idade? Mas em seguida, lá estava eu de novo, envolvida demais para recuar. É claro que esse tipo de segredo não fica guardado por muito tempo, principalmente quando a pessoa enganada é alguém desconfiada por natureza. Minha chefe já tinha uma intuição aguçada, daquelas que captam o ar diferente de um ambiente. Bastava um olhar atravessado para eu sentir que ela percebia algo estranho. No início, achei que era apenas paranoia dela. Afinal,
Não havia provas, apenas pequenos sinais, mas o problema é que, quanto mais eu tentava disfarçar, mais ela desconfiava. E com o tempo, os olhares dela se tornaram mais demorados, as perguntas mais afiadas, e a tensão no ar quase insuportável. Para piorar, o marido não ajudava em nada. Ele parecia gostar de viver no limite, de provocar a própria sorte. Fazia comentários em público, sorria demais, e até me lançava olhares quando a esposa estava por perto. Eu, por dentro, me corroía de medo, mas, por fora, tentava manter a compostura. A gota d'água aconteceu quando minha chefe, já tomada por desconfianças, decidiu contratar um detetive particular. Eu não sabia disso na época, mas quando descobri, já era tarde demais. O homem tinha vasculhado nossa vida e estava prestes a revelar coisas que eu mesma não teria coragem de admitir. Enquanto ele seguia nossas pistas, eu vivia uma espécie de guerra interna. Parte de mim queria que aquilo acabasse, que o segredo nunca fosse descoberto. Mas outra parte, teimosa e apaixonada, desejava continuar vivendo cada segundo daquela loucura, como se fosse a última aventura da minha vida. Nunca imaginei que a sensação de perigo pudesse ser tão viciante. Eu sabia que estava pisando em terreno escorregadio, que poderia perder tudo, minha reputação, meu trabalho, minha paz, mas ainda assim continuava. Era como se, de repente, eu tivesse redescoberto que estava viva, que meu coração ainda podia acelerar por alguém. Enquanto isso, minha chefe se tornava cada vez mais inquieta. Ela observava tudo com atenção, como uma águia prestes a dar o bote. Cada atraso do marido, cada mensagem no celular, cada suspiro mais demorado, tudo se transformava em motivo de desconfiança. Foi então que percebi que aquela história não teria um final simples. O que começou como um segredo íntimo estava prestes a se transformar num escândalo sem precedentes. Algo capaz de abalar não apenas minha vida, mas também a dela. E no fundo eu sabia. Quando essa bomba estourasse, ninguém sairia ileso. A partir dali, meus dias se tornaram um eterno teatro. No trabalho, eu fingia normalidade, organizava documentos, atendia telefonemas, mas por dentro, meu coração parecia um tambor batendo sem parar. Cada vez que minha chefe me olhava nos olhos, eu tinha a sensação de que ela podia ler meus pensamentos mais secretos. E como se não bastasse, o marido dela parecia se divertir com a situação. Ele fazia questão de deixar pistas, como se quisesse ser descoberto. Eu não sabia se aquilo era coragem, irresponsabilidade ou simplesmente um desejo inconsciente de colocar tudo a perder. Lembro de uma vez, durante um evento da empresa, em que ele encostou a mão levemente no meu braço, bem diante de todos. Foi rápido, discreto, mas para mim pareceu uma eternidade. Meu rosto corou, minhas pernas tremeram, e por um instante tive certeza de que todos tinham percebido, mas ninguém comentou nada naquela hora. Apenas minha chefe, com aquele olhar que queimava como fogo, permaneceu me observando em silêncio. Foi um dos momentos mais tensos da minha vida, e ainda assim, não foi o suficiente para me afastar daquela loucura. O detetive particular, contratado por ela, fazia o trabalho dele de forma meticulosa. Seguia nossos passos, fotografava encontros, registrava mensagens. Eu nem sabia que estava sendo observada, até o dia em que a verdade veio à tona com força total. Antes disso, porém, vivi dias de pura ansiedade. Eu acordava de madrugada com o coração acelerado, sonhando que tinha sido pega em flagrante. Era como viver dentro de um suspense interminável, só que com a diferença de que eu não era espectadora, eu era a protagonista. E, entre o medo e a excitação, também havia espaço para momentos engraçados. Certa vez, quase fui pega escondendo uma carta no fundo de uma gaveta, e acabei inventando que estava guardando receitas antigas. Minha chefe me olhou desconfiada, mas fingiu acreditar. Até hoje não sei se ela engoliu aquela desculpa. Em outra ocasião, marquei um encontro secreto, e na pressa de sair, inventei que precisava ir ao médico. Só que, no caminho de volta, encontrei justamente uma colega da empresa, que me perguntou animada: "Melhorou da dor, dona fulana?"
Eu quase desmaiei ali mesmo. Essas situações, embora perigosas, também me faziam rir sozinha depois. Era como viver uma comédia dentro de um drama. E no fundo, eu me perguntava: como alguém da minha idade podia estar passando por tudo isso? Mas apesar das pequenas trapalhadas, o peso da culpa não me deixava em paz. Eu olhava para minha chefe, uma mulher que, apesar dos defeitos, havia confiado em mim durante tantos anos, e me sentia dividida entre a lealdade e o desejo. O marido dela, por sua vez, parecia não sentir remorso algum. Ele levava tudo com leveza, como se fosse apenas um jogo excitante. E isso me irritava e encantava ao mesmo tempo. Era como se estivéssemos em dois mundos paralelos. Eu, preocupada com as consequências, e ele, mergulhado apenas na diversão. Os dias passaram, e a investigação do detetive se aprofundava. Eu não sabia, mas cada passo meu estava sendo registrado, cada olhar trocado estava sendo analisado. A teia estava se fechando ao meu redor, e eu nem imaginava. Até que começaram a surgir comentários estranhos no trabalho. Uma colega insinuou que eu parecia mais alegre do que o normal. Outra perguntou rindo se eu tinha um novo segredinho. Eu fingi não dar importância, mas por dentro o pânico crescia. Minha chefe, por sua vez, não demonstrava nada claramente. Ela não confrontava, não brigava, apenas observava. E isso era 1000 vezes pior do que um ataque de fúria, porque no silêncio dela havia a certeza de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Eu, cada vez mais, vivia dividida entre a adrenalina e o medo. Queria continuar, mas também queria fugir. Era como se eu estivesse presa a uma roda que girava sem parar, e eu não sabia onde iria parar quando ela finalmente quebrasse. Foi então que percebi. Aquela história, que parecia apenas uma aventura secreta, estava se transformando numa bomba prestes a explodir. Eu já não controlava nada. O segredo tinha criado vida própria. E agora, eu apenas aguardava o momento da explosão. Havia noites em que eu me perguntava se não seria melhor confessar tudo de uma vez. Acabar com a angústia e encarar as consequências. Mas no minuto seguinte, lembrava dos olhares, das palavras, dos momentos de prazer e desistia da ideia. A verdade é que, no fundo, eu não queria desistir. Por mais louco que fosse, por mais arriscado que estivesse se tornando, aquilo me fazia sentir viva como há muito tempo não me sentia. E para alguém da minha idade, essa sensação era poderosa demais para ser ignorada. Ainda assim, cada dia parecia mais perigoso que o anterior. Eu sentia que estávamos sendo vigiados, que cada movimento estava sendo avaliado. E mesmo assim, eu não parava. Era como se eu tivesse me tornado refém de mim mesma, incapaz de sair daquela armadilha. E foi assim que tudo começou. Um simples olhar que se transformou num caso secreto. Um segredo que virou suspeita. E uma suspeita que se transformou numa investigação. Eu ainda não sabia, mas a partir dali, minha vida nunca mais seria a mesma. Quanto mais o tempo passava, mais eu sentia um aperto no peito, como se meu coração fosse um quarto pequeno demais para guardar tantos segredos. Era uma mistura de prazer e angústia, de riso e lágrimas contidas, e eu mesma já não sabia se era feliz ou se estava apenas tentando me convencer de que era. A cada manhã, quando me arrumava para ir ao trabalho, me olhava no espelho com uma estranha sensação de culpa. Me perguntava se minha chefe, ao me ver, conseguia enxergar através da minha máscara de eficiência e descobrir o que realmente se passava comigo. Eu sorria, ajeitava os cabelos e respirava fundo, como quem veste uma armadura antes de entrar em campo de batalha. E era isso que os dias se tornaram. Uma guerra silenciosa. De um lado, eu, tentando esconder meus sentimentos. Do outro, minha chefe, cada vez mais desconfiada. E ao fundo, o marido dela, que parecia assistir a tudo como se fosse uma peça de teatro divertida. O que mais me atormentava não era apenas o medo de ser descoberta, mas a sensação de estar vivendo uma juventude tardia, como se a vida estivesse me devolvendo algo que nunca tive coragem de viver. E ao mesmo tempo, vinha a culpa,
que pesava sobre mim como um cobertor molhado em noites frias. Às vezes, no meio da rotina, eu tinha pequenos surtos internos. Atendia o telefone com as mãos trêmulas, confundia datas em documentos simples, esquecia compromissos, coisas que jamais aconteceriam comigo antes. Era como se a minha mente estivesse dividida entre o presente e os segredos que queimavam dentro de mim. Nessas horas, para não enlouquecer, eu me obrigava a rir da própria situação. Pensava: olha só para você, com quase 80 anos nas costas, vivendo como se fosse protagonista de novela mexicana, se escondendo atrás de desculpas esfarrapadas e inventando histórias para disfarçar encontros proibidos. E, por mais estranho que pareça, esse humor irônico era a única coisa que me mantinha de pé. Mas a cada riso vinha um choro contido. Quando me deitava à noite, olhava para o teto e me perguntava: será que ainda há tempo para consertar tudo? Ou será que já passei da linha de retorno? Eu sabia que estava em terreno perigoso, mas não tinha forças para recuar. O amor, ou o que quer que fosse aquilo, tinha me dominado. Não importava minha idade, minha moral, meu passado. Quando ele sorria, eu esquecia de tudo. Quando ele me procurava, eu derretia como se fosse uma menina descobrindo o primeiro beijo. Era ridículo e, ao mesmo tempo, avassalador. E, no entanto, a cada passo, o fantasma da minha chefe me acompanhava. Ela não precisava dizer nada, não precisava me acusar. Bastava o silêncio, aquele olhar fixo que parecia atravessar minha alma e expor minhas mentiras mais íntimas. Em alguns dias, eu chegava a sonhar que ela me pegava em flagrante. Acordava suada, o coração disparado, com a sensação real de que tinha sido desmascarada. Era como viver dois mundos, um no qual eu me entregava sem freios e outro no qual eu pagava o preço com pesadelos intermináveis. O ambiente de trabalho, que antes era monótono e previsível, havia se transformado em palco de tensão. As paredes pareciam observar. As gavetas guardavam mais segredos do que documentos, e cada silêncio carregava 1000 interpretações. Até os colegas começaram a perceber que algo estava estranho em mim. Comentavam que eu parecia diferente, mais distraída, mais radiante em alguns momentos e abatida em outros. Ninguém sabia exatamente o motivo, mas eu sabia que, aos poucos, a máscara estava escorregando. A cada dia que passava, o sentimento de estar sendo vigiada aumentava. Eu imaginava câmeras escondidas, olhares pelas frestas da porta, passos atrás de mim. A paranoia se tornou parte da minha rotina, e eu já não sabia se era real ou apenas fruto da minha mente cansada. E ainda assim continuava. Porque a verdade é que o desejo era mais forte que a prudência. Ele me fazia esquecer da idade, dos julgamentos, das consequências. Em seus braços eu me sentia viva de uma maneira que nenhum calmante ou novela da tarde poderia me oferecer. Mas a sombra do detetive pairava sobre nós, mesmo que eu não soubesse de todos os detalhes. Depois descobri que ele já havia reunido provas suficientes para derrubar qualquer defesa. Mas naquele momento, eu apenas sentia uma estranha inquietação no ar, como quem pressente uma tempestade. Havia dias em que eu tentava fugir dele. Inventava desculpas, recusava convites. Mas bastava um olhar, um gesto, e eu voltava correndo. Era como se estivesse amarrada a uma corda invisível, puxada por uma força que eu não conseguia resistir. E quanto mais eu resistia, mais intensa se tornava a atração. Era quase cruel. Eu me odiava por ceder, mas me odiava ainda mais por não conseguir dizer não. Era como viver em uma prisão deliciosa, da qual eu não queria sair. Enquanto isso, minha chefe se transformava diante dos meus olhos. Antes apenas desconfiada, agora parecia obcecada. Seus olhos não piscavam quando me fitavam. Suas palavras vinham carregadas de segundas intenções. Eu sabia que algo estava para acontecer. E só de pensar nisso, minhas mãos suavam frio. Eu chegava em casa exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Não pelo trabalho em si, mas pela carga emocional de manter tantos segredos. Deitava na cama
e ficava olhando para o teto, tentando imaginar como aquilo poderia terminar sem destruição. Às vezes, lembrava da minha juventude, dos sonhos que deixei para trás, das paixões que nunca vivi, e percebia que talvez aquele caso fosse uma forma desesperada de recuperar o tempo perdido, um grito tardio de alguém que não queria aceitar o silêncio da velhice. Mas, por mais que eu tentasse romantizar, não conseguia ignorar a realidade. Eu estava me envolvendo com o marido da minha chefe. Isso não era poesia, era traição. E quanto mais eu pensava nisso, mais me sentia dividida entre o riso nervoso e as lágrimas. Havia momentos de pura doçura, um bilhete escondido no meio dos papéis, um toque rápido ao passar por mim, um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. E era nesses detalhes que eu encontrava forças para continuar, mesmo sabendo que estava caminhando para um abismo. Mas também havia momentos de desespero. Quando ele não respondia, quando sumia por algumas horas, meu coração disparava, imaginando que ele havia confessado tudo. Eu vivia num estado constante de alerta, como se estivesse sempre esperando a sirene de um desastre. Para tentar me distrair, às vezes eu ria de mim mesma. Imaginava como essa história pareceria para alguém de fora. Uma velha senhora, enrolada num caso proibido, escondendo cartas como se fosse adolescente. A imagem era ridícula, e justamente por isso eu ria até chorar. Só que logo depois, o riso se transformava em dor, porque eu sabia que não havia nada engraçado em brincar com a vida de outra pessoa, principalmente a de alguém que confiava em mim. Minha chefe podia ser difícil, mas era uma mulher que construiu sua vida com esforço. E, de certa forma, eu estava destruindo aquilo sem nem perceber. Esse pensamento me corroía, mas ainda assim, eu não conseguia parar. Eu já não era dona de mim. O caso havia se transformado em uma força maior, como um rio caudaloso que arrasta tudo no caminho. Eu era apenas um barquinho frágil tentando se manter à tona. No fundo, eu sabia que o desfecho seria trágico. Não havia como uma história dessas terminar bem. Mas mesmo com essa certeza, eu seguia, como se estivesse hipnotizada, incapaz de escolher outra rota. E talvez o mais assustador fosse justamente isso, a consciência de estar indo rumo ao desastre, e ainda assim, não parar. Era como assistir a um trem desgovernado, e ao invés de sair dos trilhos, decidir ficar sentada no vagão da frente. Algumas noites, eu chorava sozinha, abraçada ao travesseiro. Chorava não apenas pelo medo de ser descoberta, mas também pela sensação de estar perdendo a mim mesma. Era como se eu tivesse aberto mão da mulher que fui para me transformar em alguém que eu mal reconhecia. Outras noites, eu ria sozinha, lembrando das pequenas loucuras, das escapadas, dos olhares cúmplices. Era uma montanha-russa emocional sem fim, e eu já não sabia em qual ponto da curva estava. O detetive, silencioso e implacável, continuava seu trabalho. Eu não sabia o que ele já tinha em mãos, mas sentia que a rede estava se fechando. E quando isso acontecesse, nada poderia ser escondido. Minha chefe, cada vez mais inquieta, deixava escapar comentários estranhos. Uma vez, ao sair da sala, ela disse: "A verdade sempre aparece." Eu fingi não entender, mas minhas pernas tremiam como varas verdes. Eu tentava encontrar forças nas pequenas coisas. Um café quente, um pôr do sol bonito, uma música antiga tocando no rádio, mas por mais que eu tentasse, nada era suficiente para silenciar a tempestade dentro de mim. Havia momentos em que eu desejava simplesmente desaparecer. Sair da cidade, deixar tudo para trás. Mas logo lembrava da minha idade, da minha vida já estabelecida, e percebia que não era possível. Eu estava presa, e não havia saída fácil. Tudo o que restava era continuar vivendo aquele segredo, um dia após o outro, como quem caminha sobre cacos de vidro. E apesar de todo o medo, ainda havia um detalhe cruel. Parte de mim gostava daquela sensação. Gostava da adrenalina, do frio na barriga, da emoção de ser descoberta. Era doentio, mas era real. Cada dia que passava me aproximava mais do abismo, e eu sabia disso.
mas já não tinha forças para voltar atrás. Talvez no fundo eu desejasse que tudo fosse descoberto, que alguém tirasse o peso das minhas mãos, revelasse o segredo e acabasse de vez com aquela tortura silenciosa. Mas até esse momento chegar, eu seguiria vivendo esse teatro. Porque no fundo, eu já não era mais a senhora certinha e invisível de antes. Eu tinha me tornado protagonista da minha própria tragédia. O detetive já tinha começado a farejar nossas pegadas, mesmo sem que eu soubesse. Eu apenas sentia aquele peso estranho no ar, como se cada passo meu fosse seguido por olhos invisíveis. Minha chefe, silenciosa, fingia normalidade. Mas seu olhar... aquele olhar me atravessava como uma faca. Era como se ela já soubesse de tudo, mas estivesse aguardando o momento certo para o ataque. Eu tentava manter a calma, mas a cada encontro com ele, o medo aumentava. O prazer de vê-lo vinha sempre acompanhado pela sensação de estar sendo observada. Pequenos detalhes começaram a me assustar. Um carro, estacionado na rua por tempo demais. Uma ligação estranha que caía no silêncio. Passos que eu jurava ouvir atrás de mim. Mas o marido dela parecia se divertir com o perigo. Ria, fazia piadas. E até arriscava se aproximar de mim em locais impróprios. Ele vivia como se nada pudesse atingi-lo. Já eu vivia em sobressaltos. Bastava o telefone tocar e minhas mãos tremiam. Até o barulho de uma porta se abrindo de repente fazia meu coração quase sair pela boca. A cada dia, a tensão crescia dentro da empresa. Eu sabia que algo estava sendo armado, mas não conseguia prever quando viria a explosão. Era como caminhar por um campo minado. Qualquer passo em falso poderia revelar tudo, e eu sentia que o chão já estava cheio de rachaduras prestes a ceder. Ainda assim, o desejo era mais forte que o medo. Eu continuava cedendo, continuava me deixando levar, mesmo sabendo que a corda estava se apertando. Às vezes, me perguntava se não era ele quem queria ser descoberto. Seus gestos eram ousados demais. Seu descuido era quase proposital. Minha chefe começou a soltar frases enigmáticas, sempre em tons calmos. A verdade sempre chega. Ninguém consegue esconder tudo para sempre. E eu fingia não entender, mas por dentro desmoronava. Até os colegas de trabalho já desconfiavam. Não diziam nada diretamente, mas os olhares eram diferentes. Eu sentia os cochichos quando eu passava. O detetive, implacável, seguia cada movimento. Mais tarde eu soube que já tinha fotos, registros, provas irrefutáveis. Eu apenas não fazia ideia. O que eu sabia era a sensação. Algo estava vindo. Uma revelação, uma tempestade. E eu estava no olho dela, sem ter para onde correr. Dormir se tornou impossível. Passava horas acordada, ouvindo cada barulho da casa, imaginando que alguém poderia bater na porta a qualquer instante. Ainda assim, quando ele me chamava, eu ia. Era como se duas versões de mim existissem. Uma apavorada e outra completamente entregue. Os encontros antes leves, agora vinham com peso. Não havia mais riso solto, apenas suspiros nervosos e olhares aflitos, como se contássemos os minutos até sermos pegos. Mas mesmo nessa agonia, eu me sentia viva. Talvez fosse isso que me prendia. A ideia de que, depois de tantos anos de rotina, finalmente algo acontecia na minha vida. O problema é que esse algo era uma bomba. E quanto mais demorasse para explodir, mais destruição traria. E eu sabia, lá no fundo, a explosão estava mais perto do que nunca. A cada dia que passava, o ar dentro da empresa ficava mais pesado. Era como se todos soubessem de algo que eu ainda fingia esconder. Minha chefe me olhava de longe, sem falar nada. E esse silêncio era 1000 vezes pior do que um grito. Eu tinha a sensação de que ela já sabia de tudo, mas queria saborear minha angústia antes de me atacar. O marido dela, por outro lado, parecia viver em outro mundo. Brincava, sorria, agia como se nada estivesse errado. Eu queria gritar para ele parar, ser mais discreto,
mas as palavras nunca saíam. O medo já havia se instalado em mim de forma definitiva. Eu não conseguia mais ter um só dia de paz. Qualquer barulho me fazia pular da cadeira. Uma porta batendo, um telefone tocando, até mesmo uma risada distante. Era como se minha vida tivesse virado um filme de suspense em tempo real. O detetive seguia firme em sua investigação. Eu ainda não sabia quem ele era, mas sentia que havia sempre alguém à espreita. Até mesmo na rua, quando ia ao mercado, tinha a impressão de estar sendo acompanhada. Eu olhava para trás, via pessoas comuns, mas meu coração não acreditava. Era uma paranoia crescente, mas não sem motivo. Eu sabia que havia algo acontecendo nos bastidores. O marido dela parecia não ligar. Talvez achasse que jamais seria descoberto. Eu, ao contrário, sentia o fim se aproximando a cada segundo. Os olhares dos colegas se tornaram insuportáveis. Cada riso abafado parecia dirigido a mim, e por mais que eu tentasse manter a calma, eu já não conseguia disfarçar tanto. Meus olhos denunciavam o pavor que eu sentia. Minha voz tremia em cada palavra. Até o trabalho simples começou a falhar em minhas mãos. Papéis trocados, agendas esquecidas, erros que eu nunca cometia. Minha chefe percebia tudo. Eu via em seus olhos que ela registrava cada detalhe. Não havia mais escapatória. Eu estava enredada como uma mosca na teia da aranha. Em alguns momentos eu pensava em confessar, colocar tudo para fora, encarar as consequências. Mas o medo de sua reação me calava. Eu não tinha coragem. A cada dia, o clima ficava mais sufocante. O ar parecia não entrar nos meus pulmões. As noites eram ainda piores. Eu sonhava com perseguições, acordava suada, sem fôlego. Eu já não sabia o que era dormir em paz. Ao mesmo tempo, o marido dela continuava me puxando para perto, como se o abismo fosse nossa única direção. Ele dizia que tudo ficaria bem, mas suas palavras soavam ocas. Eu sabia que nada ficaria bem. Era impossível. A tensão era tanta que até pequenos encontros se transformavam em pesadelos. E a cada minuto, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer só aumentava. O dia em que descobri que havia um detetive envolvido foi como levar um soco no estômago. Eu sempre pressentia que algo estava errado, mas ouvir aquilo em voz alta, pela boca de uma colega que havia escutado rumores, fez meu corpo inteiro gelar. Até então, eu acreditava que podia me esconder atrás de desculpas, de sorrisos forçados, de pequenos disfarces. Mas um detetive não se engana com isso. Ele procura provas, vasculha detalhes, coleciona pedaços de verdade até formar o quebra-cabeça completo. Passei a andar pela rua com medo de tudo, de cada carro parado por tempo demais, de cada homem com um jornal na praça, de cada passo ecoando atrás de mim. Já não sabia se eram pessoas comuns ou os olhos invisíveis que me perseguiam. O marido dela, como sempre, parecia alheio a tudo. Para ele era apenas um jogo excitante, uma brincadeira arriscada que aumentava a chama do nosso caso. Mas eu já não via assim. Para mim, o romance tinha se transformado numa corda esticada, pronta para arrebentar a qualquer instante. Eu sabia que minha chefe estava se preparando para algo. Seus olhos estavam mais duros, sua voz mais cortante. Ela já não tentava esconder a desconfiança. Apenas disfarçava atrás de frases carregadas de ironia. O ambiente de trabalho, que já era tenso, virou um campo de batalha silencioso. Cada palavra dita, cada gesto, cada atraso parecia ser uma acusação velada. Eu não tinha mais como respirar em paz dentro daquela empresa. Certa vez, enquanto eu organizava alguns documentos, percebi que ela entrou na sala sem fazer barulho. Quando levantei a cabeça, seus olhos já estavam em mim, imóveis, como se quisessem me atravessar. Eu quase derrubei a pilha de papéis das mãos. Foi nesse momento que percebi. Ela não precisava de provas para saber. O instinto dela já gritava a verdade, e o detetive estava apenas confirmando o que sua intuição já lhe dizia. À noite, sozinha, eu me perguntava como havia deixado as coisas chegarem a esse ponto.
Era como se eu tivesse aberto uma porta proibida e agora não houvesse mais como fechá-la. O medo corroía minhas entranhas, mas junto com ele vinha a lembrança de cada encontro, de cada olhar roubado. E isso me fazia cair na mesma armadilha repetidas vezes. O detetive já tinha provas suficientes. Eu sentia. Não sabia o que, nem quando seria revelado, mas a certeza de que estávamos cercados era como um veneno lento. O marido dela parecia rir do perigo. Dizia que ninguém desconfiaria, que tudo não passava de paranoia minha. Mas eu já não acreditava em suas palavras. Para mim, a cada dia, a máscara caía mais rápido. A tensão começou a afetar minha saúde. Eu tinha dores de cabeça constantes, insônia, palpitações. Meu corpo gritava, meu coração vivia em alerta. Era como se eu carregasse uma bomba-relógio dentro do peito. No entanto, o que me assustava mais não era o detetive, nem minha chefe. Era a mim mesma. Porque mesmo sabendo que estava destruindo tudo ao meu redor, eu não conseguia parar. Eu olhava para o espelho e quase não reconhecia aquela mulher. Não era mais a secretária dedicada, a funcionária exemplar. Era uma cúmplice de segredos sombrios, uma amante escondida, uma idosa que havia se tornado prisioneira da própria paixão. A cada dia, os cochichos dentro da empresa se intensificavam. Eu não ouvia palavras claras, mas sentia os olhares. O julgamento silencioso queimava mais do que qualquer acusação direta. Minha chefe, em contrapartida, estava cada vez mais calma. E isso era aterrorizante. O silêncio dela era como o som de uma tempestade se aproximando, aquela quietude que vem antes do primeiro trovão. Certa manhã, ela me chamou em sua sala. Não falou sobre trabalho, nem sobre compromissos. Apenas me ofereceu um café e ficou me olhando em silêncio, como se esperasse que eu mesma confessasse. Nunca tremi tanto diante de uma xícara. Eu saí daquela sala com as pernas bambas, sabendo que a corda estava prestes a estourar. E ainda assim, na mesma noite, eu fui ao encontro dele. Já não era prazer. Era vício. Era medo misturado com desejo. Era a sensação de estar viva às custas da própria ruína. E enquanto eu me afogava nessa contradição, o detetive seguia implacável. Mais tarde descobri que ele já tinha fotos, áudios, registros de mensagens. Eu estava condenada sem nem saber. As horas no trabalho se arrastavam como séculos. Cada minuto parecia um interrogatório. Eu tentava disfarçar, mas meu corpo denunciava. Mãos suadas, voz trêmula, olhos que não sabiam para onde olhar. E minha chefe, cada vez mais fria, continuava observando. Às vezes sorria, mas era um sorriso que me dava arrepios, porque escondia algo maior, algo que eu não queria ver revelado. O marido dela seguia jogando com o destino. Fazia piadas, me puxava para perto em momentos arriscados, como se não existisse amanhã. E talvez fosse isso. Para ele, era apenas uma aventura. Para mim, era o colapso da minha vida inteira. Eu sentia o fim se aproximando, como quem sente o vento antes da tempestade. A cada dia, a cada silêncio prolongado, a cada olhar fixo dela sobre mim, eu sabia que o desfecho estava mais próximo. E não seria um desfecho leve. Eu conhecia minha chefe o suficiente para saber. Quando ela agisse, seria devastador. O detetive, com seu trabalho impecável, já tinha colocado todas as peças sobre a mesa. Eu apenas não tinha acesso ao tabuleiro, mas sabia que ele estava completo. Às vezes, eu pensava em fugir, largar tudo, desaparecer. Mas como? Aos 76 anos, para onde eu iria? Quem eu seria depois disso? Então, permanecia, presa entre a culpa e o desejo, entre o silêncio da minha chefe e o riso inconsequente do marido dela. Foi nesse ponto que percebi que já não controlava nada. Minha vida, minhas escolhas, até minha dignidade. Tudo estava nas mãos de outros. Eu era apenas uma peça em um jogo cruel, um jogo que nunca pedi para jogar, mas no qual entrei e agora não conseguia sair. E o mais doloroso
era saber que, no fundo, eu mesma tinha girado a chave desse enredo. Eu tinha aberto a porta para esse abismo. A cada dia, a corda se esticava mais. Eu vivia com medo do momento em que ela finalmente se romperia. Até o riso do marido dela, que antes me encantava, agora me parecia um aviso de tragédia. Ele ria como quem não se importa com o amanhã. E eu sofria porque sabia que o amanhã estava mais perto do que nunca. O peso da verdade me esmagava. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda me agarrava a cada segundo de ilusão, como se pudesse prolongar esse jogo perigoso só mais um pouco. Era insano, eu sabia. Mas o coração raramente escuta a razão. E o meu, naquela altura, já estava surdo. Enquanto isso, o silêncio da minha chefe continuava a me matar pouco a pouco. O silêncio dela era um grito que ecoava dentro de mim, me lembrando a cada instante que o dia da revelação se aproximava. E eu sabia que, quando esse dia chegasse, não haveria volta. O que ela descobrisse não apenas destruiria minha vida, mas também a dela. E talvez fosse esse o detalhe mais cruel. Não seria apenas a minha queda. Seria a queda de todos nós. O tempo já não passava da mesma forma. Os dias se arrastavam como se cada hora fosse um castigo, e as noites vinham carregadas de pesadelos que pareciam tão reais quanto a própria vida. Eu acordava suada, o coração acelerado, ouvindo vozes que me acusavam, imaginando passos no corredor. Acordar não era alívio, porque a realidade era ainda mais assustadora que o sonho. No trabalho, a atmosfera estava insuportável. A cada vez que eu cruzava o olhar da minha chefe, tinha a sensação de estar diante de um tribunal silencioso, onde a sentença já estava decretada. Eu sabia que o detetive já tinha algo sólido nas mãos. Ele não trabalhava em vão e ninguém contrataria seus serviços sem esperar um resultado devastador. O marido dela, por outro lado, parecia brincar com o perigo. Para ele, tudo não passava de mais um desafio, mais um segredo excitante escondido atrás de portas fechadas. Eu já não compartilhava dessa leveza. O que para ele era aventura, para mim era ruína. Eu sentia cada segundo como se estivesse andando sobre cacos de vidro. As conversas entre nós se tornaram mais tensas. Ele ria, eu chorava. Ele dizia que nada seria descoberto. Eu dizia que já estávamos condenados. E, no fundo, eu sabia que estava certa. A cada gesto frio da minha chefe, a cada olhar de desdém, a confirmação vinha como um soco invisível. Ela sabia. Os colegas de trabalho também mudaram comigo. Havia cochichos nos corredores, silêncios incômodos quando eu chegava perto. Era como se todos soubessem de algo, menos eu. Eu tentava me enganar dizendo que era paranoia, mas as evidências eram muitas. O cerco estava fechado. Às vezes, eu me pegava olhando para a porta da sala dela, esperando que ela me chamasse de uma vez, que colocasse tudo às claras. Mas o silêncio era ainda mais apavorante. Ela não precisava se apressar, porque já estava vencendo. O medo era a arma mais cruel, e ela a usava com perfeição. O detetive, com seu trabalho discreto, continuava sendo uma sombra que eu não via, mas sentia. Ele estava em cada canto, em cada passo, em cada respiração mais pesada. Comecei a imaginar que talvez já houvesse fotos minhas em algum envelope escondido, registros de conversas guardados em uma pasta, provas que seriam usadas contra mim na hora certa. Essa sensação me consumia. Eu não podia dormir, não podia comer. Tudo o que eu fazia era esperar. E esperar naquele momento era o maior dos castigos. Minha chefe não levantava a voz, não me atacava diretamente. Mas cada gesto dela, cada palavra calma e polida, era como uma lâmina fria passando lentamente pela minha pele. Ela falava pouco, mas falava com peso. Quando dizia meu nome, parecia que estava chamando uma ré diante do juiz. O marido dela seguia sem levar nada a sério. Eu quase o odiava por isso. Como podia rir enquanto eu me despedaçava por dentro? Ele me abraçava, dizia que eu precisava confiar, mas suas palavras soavam como música desafinada, sem harmonia com a realidade. A cada encontro, eu me sentia mais distante dele. Não porque o desejo tivesse acabado,
mas porque o medo já tinha tomado conta de tudo. Eu já não conseguia sentir prazer, sem que, junto, viesse a dor da culpa e o pavor de ser descoberta. Era como beber veneno em pequenas doses, sabendo que um dia o corpo não suportaria mais. Eu queria sair, queria parar, mas estava presa. Presa em mim mesma, presa nele, presa na teia que eu mesma havia ajudado a construir. O detetive, esse fantasma invisível, estava cada vez mais presente em meus pensamentos. Eu não sabia seu rosto, mas já o odiava como se fosse meu carrasco. E talvez fosse exatamente isso que ele era. Minha chefe, cada vez mais calma, me fazia acreditar que estava prestes a explodir. Era como olhar para um vulcão adormecido, sabendo que, a qualquer momento, a lava destruiria tudo ao redor. Eu evitava estar sozinha com ela, mas o trabalho nos obrigava a cruzar caminhos o tempo inteiro. Cada encontro era uma tortura. As horas em sua sala eram as piores. Eu ficava ali, respondendo perguntas banais, mas por dentro implorava para que aquilo acabasse logo. Eu sentia que ela se divertia com meu desconforto. Era como se ela quisesse prolongar a agonia, me deixar apodrecer lentamente. Enquanto isso, o marido dela seguia seu jogo. Às vezes, parecia até mais ousado, como se quisesse desafiar a própria esposa a descobrir. Eu não sabia se era coragem ou estupidez, mas sabia que sua imprudência aceleraria nosso fim. E o pior é que, mesmo sabendo disso, eu continuava indo ao seu encontro, como se fosse incapaz de cortar aquele laço. Cada beijo vinha carregado de culpa, cada toque parecia uma sentença assinada. Eu sabia que o detetive podia estar ali perto, registrando tudo. Essa paranoia me corroía. Mas mesmo assim, eu não conseguia dizer não. O coração é um inimigo traiçoeiro. Ele me empurrava sempre de volta para o mesmo lugar que me destruía. A cada dia que passava, minha vida estava mais frágil, mais vulnerável. Era como caminhar na beira de um precipício. E o vento já soprava forte, anunciando a queda. Eu só não sabia quando aconteceria, mas tinha certeza de que seria em breve. A revelação não veio como um trovão súbito, mas como um sussurro que cresceu até se tornar insuportável. O detetive entrou em cena, discreto, com uma pasta preta debaixo do braço. Eu sabia que ali dentro estava o meu fim. Cada passo dele ecoava como se fosse um martelo batendo em um tribunal. Quando a porta se fechou atrás dele, a atmosfera mudou. O silêncio carregado anunciava que nada seria como antes. Minha chefe o recebeu com um sorriso contido, mas seus olhos queimavam de antecipação. Ela queria provas, não suspeitas. E ele tinha todas. Fotografias, registros de encontros, até conversas que eu não lembrava de ter deixado escapar. Eu não precisava ver para saber. O frio que percorreu minha espinha me confirmou antes mesmo de qualquer palavra. O detetive falava pouco, direto, como quem sabe que seu trabalho fala por si. A cada folha que ele tirava da pasta, meu coração diminuía de tamanho. Não havia espaço para dúvidas, nem para desculpas. As imagens eram cruéis. Eu e o marido dela em momentos que deveriam ter ficado enterrados no segredo. Minha chefe mantinha a compostura, mas seus dedos tremiam. Eu via a raiva crescer dentro dela como uma tempestade prestes a se soltar. O marido, antes tão despreocupado, agora estava pálido. Seu charme, sua confiança, tudo havia desaparecido num instante. Ele tentou falar, mas foi silenciado pelo olhar gélido da esposa. Eu, por outro lado, não tinha nem forças para abrir a boca. Qualquer palavra seria ridícula diante daquelas provas. A sala se transformou em um campo de guerra silenciosa, e eu sabia que a explosão seria inevitável. Minha chefe levantou-se devagar, cada gesto calculado, mas a fúria em seu rosto não podia mais ser contida. Ela começou a rir. Não um riso de alegria, mas um riso sombrio, como se tivesse esperado por esse momento durante toda a vida. O detetive apenas observava. Seu trabalho estava feito,
e agora cabia a ela decidir o destino. Eu me encolhi na cadeira, desejando desaparecer, mas não havia para onde fugir. As palavras dela foram cortantes. Não gritou, não chorou. Disse apenas que faria justiça com as próprias mãos. O marido tentou intervir, mas foi repelido com violência. A fúria que antes estava contida agora saía em ondas. Eu nunca havia visto um olhar tão carregado de ódio. Era como se ela tivesse envelhecido 20 anos em poucos segundos. A cada passo que ela dava em minha direção, eu sentia o peso de minhas escolhas esmagando o meu corpo. Não havia perdão, não havia saída. Apenas a certeza de que tudo estava prestes a ruir. A sala se encheu de gritos, móveis arrastados, palavras que cortavam mais que facas. O marido, em pânico, tentava segurar a esposa, mas a força da raiva dela era imensa. Eu apenas assistia, paralisada, incapaz de reagir, como se já não tivesse mais direito à própria vida. O detetive se afastou, sem emoção, como alguém que já viu esse cenário muitas vezes. A loucura tomou conta dela. Os olhos arregalados, o corpo trêmulo, a voz carregada de fúria e dor. Eu percebi que não era apenas uma traição para ela. Era o fim de toda uma existência de confiança, de dignidade, de orgulho. Ela não conseguia lidar com a ideia de ser enganada, e ainda mais, por alguém em quem depositava tanta confiança. A partir daquele momento, deixou de ser apenas uma mulher traída. Tornou-se um furacão de vingança. Ela não queria apenas acabar com o marido. Queria me destruir junto, como se apenas assim pudesse recuperar sua honra. E eu não tinha armas para lutar. Eu não tinha desculpas, não tinha defesas. Cada palavra dela era um julgamento sem apelação. Eu era a culpada, a vilã, o erro imperdoável. O marido tentou assumir a culpa, mas era tarde demais. Ela já havia decidido que eu seria a principal responsável. A cena se transformou em caos. Objetos quebrados, lágrimas contidas, palavras ditas com ódio incontido. O desfecho já estava escrito. Não haveria reconciliação. Não haveria entendimento. Apenas destruição. Minha chefe, fora de si, gritava que ninguém jamais zombaria dela impunemente. O marido, desesperado, tentava controlar a situação, mas a cada tentativa tornava tudo ainda mais caótico. Eu, no meio daquele turbilhão, sabia que aquele era o preço do meu erro e que minha vida jamais voltaria a ser a mesma depois daquele dia. Depois de tudo, restou apenas o silêncio. Um silêncio pesado, que não era de paz, mas de escombros de uma vida que desabou. Não havia vencedores. Não havia justiça verdadeira. Havia apenas 3 pessoas envelhecidas em um instante, marcadas para sempre por escolhas que não poderiam ser desfeitas. Eu, aos 76 anos, percebi que não existem pecados pequenos quando se trata de sentimentos. Até a menor faísca pode incendiar uma vida inteira. Meu erro não foi apenas amar em silêncio. Meu erro foi acreditar que poderia brincar com segredos sem pagar o preço. E o preço, no meu caso, foi a dignidade perdida, a confiança destruída e a lembrança de uma noite que nunca mais sairá da minha mente. O detetive se foi sem olhar para trás, como quem encerra mais um trabalho. Para ele era apenas mais um caso. Para mim, foi o fim de uma vida que eu julgava sólida. Minha chefe nunca mais foi a mesma. O surto que teve naquele dia a transformou, e eu nunca consegui olhar para ela sem sentir culpa e medo. O marido dela? Talvez ainda sorria para outras mulheres. Talvez não. Mas eu nunca mais quis saber. O laço que nos unia virou uma corrente pesada demais para ser carregada. Se eu pudesse voltar atrás, não sei se teria forças para resistir à tentação. Mas sei que suportar as consequências foi muito mais doloroso do que qualquer prazer vivido. O segredo revelado não destruiu apenas um casamento. Ele mostrou que, quando brincamos com corações alheios, nos transformamos em algo menor do que gostaríamos de ser. Hoje, conto essa história não como uma confissão, mas como um alerta. O amor proibido pode parecer doce, mas sempre vem acompanhado de veneno. E o veneno, cedo ou tarde, cobra sua conta. Talvez você que me ouve agora
Julgue minhas escolhas. Talvez ache que fui fraca, egoísta ou até cruel. Mas lembre-se, todos carregamos sombras que não ousamos mostrar. Eu decidi expor as minhas, para que alguém aprenda com o meu erro e não precise cair no mesmo abismo. Se a vida me ensinou algo, é que a verdade sempre encontra um caminho para aparecer. Podemos escondê-la, podemos negá-la, mas ela tem o hábito cruel de surgir na hora mais dolorosa. E quando surge, não perdoa. Por isso, se essa história te prendeu até aqui, eu te peço, deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre segredos e escolhas, porque às vezes uma palavra muda o rumo de uma vida. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar histórias reais, intensas e cheias de lições escondidas por trás das emoções. Ative o sininho para não perder as próximas narrativas e ajude essa comunidade a crescer, porque cada história que contamos aqui pode iluminar o caminho de alguém que anda no escuro.